gente, tudo bem? Vamos lá então para mais uma questão. Hoje a gente vai falar sobre como responder filosofia na segunda fase. Eu sei que a filosofia é temida por muitos, porque realmente é mais difícil mesmo, eles cobram algumas questões mais detalhistas. É um pouco similar à história, assim, em relação ao medo, aos detalhes que eles exigem. Quando a gente pega o gabarito oficial, é aquelas redações, literalmente, as respostas deles. Mas vocês vão perceber que é bem tranquilo, porque eles... Gente, é o que o professor ensina no cursinho. E aí eu sei também que essa é uma dificuldade, porque nem todo mundo tem aula, né, de filosofia e sociologia, mas vocês conseguem essas aulas muito facilmente na internet, porque o que a UFO cobra é realmente o que é o clássico mesmo. Então não tem que sofrer muito, não tem que ficar muito preocupado, porque a UFO ela não foge do clássico. Ela vai cobrar de vocês aquilo que realmente é ensinado no ensino médio e no cursinho, tudo bem? Outra coisa que vocês vão notar é que filosofia foi a minha pior nota de forma geral assim na prova, porque foi a última que eu respondi. Vocês precisam ter estratégia na hora de fazer a prova. Sabendo que é uma das matérias que as pessoas têm mais dificuldade, não tem motivo para vocês quererem brilhar nessa prova, porque às vezes o tempo que vocês gastam para fazer essa prova perfeita é o tempo que você deveria estar respondendo, por exemplo, matemática, física e biologia. Principalmente se você quer medicina e tem que pensar que biologia, física e química tem peso, então você precisa responder muito bem essas questões. Se todo mundo já vai mal em filosofia, você não precisa ir super, hiper, mega bem. Você ficando um pouco acima da média já te garante uma boa colocação. A minha estratégia na segunda fase foi valorizar as minhas humanas porque eu tinha mais facilidade, mas mesmo assim vocês vão perceber que filosofia foi a última matéria que eu respondi, foi a que eu tirei menor nota e mesmo assim ainda fiquei acima da média, porque realmente as pessoas têm muita dificuldade mesmo na filosofia. Então vocês precisam ficar ali na média. Se você fecha uma questão e tira metade de outra, você já está muito acima da média. Isso considerando 4 questões. Agora que vão ser só apenas 2, facilita mais ainda, a média vai cair mais ainda. As pessoas vão deixar de responder filosofia. Então, só de você responder as 2, você já vai estar na frente de muitas pessoas. E o que é cobrado em filosofia é o clássico. A UFO não foge muito. A UFO não vai cobrar nada assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Na UFO, bate na tecla, é repetitivo, ainda mais se você fizer as provas antigas, tudo bem? Então, bora lá ver o meu boletim, ver as perguntas, ver as minhas respostas e o gabarito oficial. Bora? Então, bora lá, esse aqui é o meu boletim, vocês podem perceber aqui as minhas notas. Eu fechei uma questão, o meu objetivo sempre foi esse, fechar pelo menos uma questão em filosofia, fechar pelo menos uma questão em cada matéria. Esse sempre foi o meu principal objetivo, a minha principal estratégia. Claro que nem todos eu consegui, por exemplo, que em história eu não consegui, mas assim, percebo que eu fiquei bem acima da média, língua estrangeira eu não fechei, mas também fiquei bem acima da média. Então, o meu objetivo era esse. Eu aconselho que vocês também façam isso. Tentem fechar pelo menos uma questão em cada matéria. E em filosofia, eu consegui isso na questão A e a questão 4 eu ganhei 3 pontos. Gente, essa questão 4 foi tão engraçado. Como eu disse, eu deixei por último. Eu acho que eu tinha uns 3 minutos para responder essa questão, uns 4 minutos. Então eu respondi correndo mesmo, coloquei lá o que eu sabia daquele assunto. Mas é o que eu sempre falo para vocês, eu vou repetir isso aqui em todos os vídeos. É melhor garantir 1/10 do que 0. É melhor garantir 3 pontos em 20 do que 0. Isso fez com que eu ficasse acima da média. Então, foi 3 pontinhos aqui, foi 5 pontinhos aqui, que me ajudou a ficar acima da média. Então, sempre tentem responder todas as questões para vocês garantirem pelo menos alguma pontuação. É melhor garantir 1/10 do que não ganhar nenhum ponto, ok? Então, vamos lá para essa pergunta número 1. A gente vai avaliar a questão 1 e a questão 4. Para eu mostrar o que faltou, o que não faltou, o que eu respondi, para vocês verem que também não é esse bicho de 7 cabeças a filosofia na UFO, tudo bem? Então vamos para a pergunta. A primeira questão é uma questão clássica de Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides saiu do edital desse ano. Gente,
Lá ainda cai Sócrates, e Heráclito e Parmênides é fundamental para entender Sócrates e para entender Platão. Então não deixem de estudar esses pensadores. Eu creio que a UFO não vai dar um foco tão grande assim em Heráclito e Parmênides, não vai ter, por exemplo, uma questão igual essa que perguntava só deles, mas eles ainda podem aparecer dentro de Sócrates e dentro de Platão, porque eles foram os precursores desses pensadores. Então é importante dar uma lida, sim, nesses pensadores pré-socráticos. Considere o seguinte trecho, que comenta opiniões bastante difundidas sobre o pensamento filosófico de Parmênides e Heráclito, filósofos gregos que viveram no século VI a.C., e responde as questões a respeito. Então, esse aqui era o enunciado de logo de cara. Parmênides e Heráclito representam correntes de pensamentos rivais na filosofia grega, e o conflito entre essas correntes marcou profundamente a obra de Platão, que procurará superá-lo, de certa forma conciliando as duas posições. O pensamento de Parmênides baseia-se em uma concepção de unidade do real para além do movimento, por ele considerado apenas uma característica aparente das coisas. Parmênides é visto como filósofo do ser, da realidade única, subjacente à pluralidade dos fenômenos e precursor da metafísica. Heráclito parte do movimento como uma questão mais básica em nosso entendimento do real, vendo o conflito entre os opostos à causa do movimento. Sua visão de realidade é profundamente dinâmica. Então veja que o texto ele é fundamental, porque ele já traz qual é o pensamento desses filósofos. Ele já traz que Parmênides pensa na unidade e Heráclito pensa no movimento. E aí isso aí já abre a caixinha de Parmênides e Heráclito, de fogo, de unidade, de ser e não ser. Então, o texto é sempre fundamental, ele auxilia demais as questões de vocês. Pergunta A. Explica a oposição entre as concepções desses filósofos a respeito da realidade do movimento. Então, vamos lá para a minha resposta, para eu ver o que eu coloquei. E aqui a pergunta 1, né, que eu consegui 20. Segundo Parmênides, o movimento é ilusório e não pode ser fonte de conhecimento. Então, aqui eu já começo mostrando o pensamento de Parmênides e já começo inserindo palavras-chave. Movimento ilusório e fonte de conhecimento. Segundo esse filósofo, a verdade do ser é imutável, perfeita e una. Isso aqui é uma definição muito batida nos cursinhos e precisava mesmo ter essa frase aqui. Portanto, o movimento é apenas uma mudança aparente que não revela a essência. Veja que eu coloco definições muito importantes, conceitos importantes mesmo para esse filósofo. As minhas respostas de filosofia são cheias de palavras-chave. Se eu já tinha falado isso para vocês em geografia e em história, em filosofia, gente, isso é essencial. Colocar as palavras-chave, porque os pensamentos de todos os filósofos são marcados por expressões e conceitos-chave batidos. Então, essas respostas, esses conceitos precisam estar nas respostas de vocês. Já de acordo com Heráclito, a verdade, a realidade é um eterno devir. Gente, todo professor bate demais nisso. Representado pela luta entre os opostos. Dessa forma, a mudança, o movimento faria parte da verdade, ao demonstrar a constante transformação das coisas. Em filosofia, a única vez que vocês vão poder usar a palavra coisas, porque eles realmente usam essa expressão, essa palavra. Nesse âmbito, essa luta seria a expressão do logos, outra palavra-chave, ou seja, a oposição revela a unidade presente na transformação. Gente, cheio de palavras e conceitos-chave, um atrás do outro, eu só usei expressões muito marcadas desses filósofos. Então, era isso mesmo que eu precisava ter na resposta de vocês. Vamos comparar com o gabarito. Questão 1. A filosofia pré-socrática de Heráclito e de Parmênides marca uma oposição acerca do entendimento da realidade. Tem isso lá na minha resposta. O que influenciou os filósofos clássicos posteriores, notadamente Platão. Eu não coloquei essa informação e ela não era essencial. O pensamento de Parmênides baseia-se na concepção da imutabilidade do ser. Olha, se eu não coloco imutabilidade, coloco em outras palavras. Aqui eu coloco o ser é imutável, mas eu uso a palavra ser. Tinha que ter isso na resposta de vocês. Há, nesse pensador, a concepção de uma unidade subjacente à diversidade das coisas, coisas aqui expressada por meio das máximas, o ser é e o ser não é. Eu não coloquei isso aqui, eu não coloquei nenhuma máxima que eles falaram, e deu super certo, porque mesmo assim eu explico muito bem qual era o pensamento de Heráclito, qual era o pensamento de Parmênides. Não precisei recorrer às máximas, mas veja como essas respostas da UFO são marcadas por conceitos e expressões chaves desses filósofos.
Em oposição a Parmênides, Heráclito faz uso da metáfora do fogo, quem nunca ouviu essa metáfora, para defender que a realidade é explicada pelo movimento incessante, que foi o que eu disse pelo eterno devir na minha resposta. Esse pensamento pode ser ilustrado pela máxima heraclitiana de que nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas e nós também não. Eu não recorri a essa máxima e deu certo. São termos que expressam o pensamento de Heráclito. A luta dos contrários, eu coloquei isso. O fluxo constante, o conflito aí dos opostos, tinha que ter essa palavra oposto, gente. O que gera uma harmonia no cosmos, e é o que eu disse sobre a unidade do logos. Então, veja como é marcada a resposta aqui por expressões clássicas desses pensadores. Ai, mas como que eu sei o que era necessário e o que não era? Gente, isso aqui, que é a unidade subjacente, que ajudou Platão, falar da máxima ser ou não ser, falar da metáfora do fogo, não necessariamente é o que explica esse pensamento. Essas informações, essas máximas, elas exemplificam esse pensamento, mas elas não o definem. O que define é isso aqui, ó, imutabilidade do ser, unidade total, no Heráclito, a luta entre os opostos, é isso que define. Então, se você coloca a definição, está tudo certo, está ok, porque é isso que a pergunta exigia de vocês. Pedir para você diferenciar, e você diferencia não por meio das máximas. As máximas é um plus, um a mais. Você diferencia por meio da explicação dos conceitos, tudo bem? Então, usar palavras-chave. Vocês vão só usar a palavra-chave. Pensa do que os professores sempre repetem quando eles estão ensinando, que todos os professores falam. Toda a aula de Heráclito tem essas informações, tem essa palavra. Tem luta dos opostos, tem devir, tem ser com letra maiúscula. Então, precisava ter isso nas respostas de vocês. E aí vamos lá para a pergunta B. Explique como Platão, de certa forma, concilia as duas posições. A minha resposta: Platão, de certa forma, concilia as duas posições, repetindo o enunciado, lembre-se sempre disso, ao declarar que havia duas realidades. A primeira estaria presente no mundo sensível. Gente, vê se isso aqui não é super clássico de Platão. Isto é, no mundo terreno, em que é possível verificar as mudanças, as transformações presentes na filosofia de Heráclito. Veja como isso aqui, eu cito o mundo sensível e eu explico ele. Não basta só eu citar, também não basta você simplesmente jogar lá um termo clássico, um conceito clássico, sem explicar esse conceito. Assim, o que é possível captar pelos sentidos, as mudanças fariam parte dessa realidade. Em contrapartida, lembra, escrever como se fosse uma redação, um texto coeso, coerente. A verdadeira realidade, o ser, estaria presente no mundo das ideias. Assim, nesse âmbito, a verdade é una e imutável, como defendida por meio de Parmênides. Os conceitos são necessários e universais. Isso aqui, gente, é uma definição tão clássica, conceitos necessários e universais, e não se alteram. Pelo contrário, são a base para a formulação dos conhecimentos alcançados no mundo sensível. Então, carregado de conceitos, carregado de palavras-chave, é isso que vocês vão colocar na resposta de vocês. E aí, vamos comparar lá com o gabarito. Platão foi influenciado pelos filósofos Parmênides e Heráclito e tenta resolver o impasse entre o monismo de Parmênides e a teoria de Heráclito. Isso aqui é só uma introdução, e essa introdução vocês podem fazer lá por meio de uma repetição do enunciado. Ele o faz por meio da teoria das ideias ou das formas. Platão apresenta uma divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Eu coloco isso, o mundo sensível e o mundo das ideias, que corresponde à separação entre o mundo do devir, do fluxo, representado por Heráclito, e o mundo do ser e da imutabilidade, representado por Parmênides. Veja que isso aqui não é uma explicação ainda, isso aqui ele está só falando. O mundo é a mesma separação que ele faz, a separação que Heráclito e Parmênides faz, mas ele ainda não explicou. Platão concilia a teoria heraclitiana do movimento no mundo sensível e a teoria parmenidiana da imutabilidade do mundo inteligível. Desse modo, a teoria das ideias de Platão concilia a cisão entre o verdadeiro e o aparente, entre o ser e o devir, entre o uno e o múltiplo. Veja que, na verdade, gente, essa resposta, ele fala e não explica nada. Ele só fala, Platão tinha duas ideias, o mundo sensível e o mundo das ideias, e da mesma forma que tinha Heráclito e Parmênides visões diferentes. A minha resposta acho que está mais completa do que esse gabarito. Então, eu explico o que é o mundo das ideias e eu explico o que é o mundo sensível e falo. O mundo das ideias é o mesmo para Parmênides e o mundo sensível é o mesmo para Heráclito. Então, era isso que vocês tinham que fazer, comparar como as ideias de Platão conciliavam essas ideias dos pré-socráticos. Olha, tudo isso aqui que está marcado de roxo são conceitos e frases, palavras-chave importantes. Gente, filosofia é isso.
é colocar palavras e conceitos-chave. Não tem como fugir disso. Então, por exemplo, se você está vendo uma questão, resolvendo uma questão de Aristóteles, a palavra metafísica tem que estar na resposta de vocês. Então, vocês precisam inserir respostas, palavras-chave, e isso é idêntico para a sociologia. Idêntico, gente. Se você está, por exemplo, respondendo uma questão sobre Marx, luta de classes, essa expressão tem que estar na resposta de vocês. Então, são palavras-chave, conceitos-chave que precisam aparecer. Basicamente, toda a minha resposta foi baseada em conceitos chaves. Então é tranquilo de responder, porque é realmente aquilo que a gente vê. Você vai descrever toda a teoria utilizando esses conceitos, tudo bem? Então, contemplei tudo aqui, inseri os conceitos e expliquei, não apenas inseri, não apenas joguei, inseri e expliquei. Agora vamos para a minha pior resposta, que eu respondi isso aqui em 3 minutos. Gente, não dava tempo de especificar. Eu sabia a resposta, dava para assim ter detalhado, principalmente quando a gente lê, porque a gente de novo vê que não foge do tradicional, do comunzão, do que a gente realmente estudou, mas eu não tinha tempo. Então eu fui lá e corri, inseri o que eu sabia, o que dava tempo de escrever para não zerar a questão. Então vamos para a pergunta, que foi a pergunta de número 4. De acordo com Kant, filósofo que viveu entre 1724 e 1804. Já começa errado, porque Kant e Hume para mim são os filósofos mais difíceis. Então já começou aí. Nenhum conhecimento em nós precede a experiência e todo o conhecimento começa com ela. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina da experiência. Pois poderia bem acontecer que, mesmo nosso conhecimento da experiência seja um composto daquilo que recebemos por impressões e daquilo que nossa própria faculdade de conhecimento fornece a si mesma. Tais conhecimentos denominam-se a priori e distinguem-se dos empíricos, que possuem duas fontes, a posteriori, ou seja, na experiência. Gente, essas palavras tinham que estar na resposta de vocês. A priori, a posteriori, experiência, impressões, tinha que estar. E vocês vão ver que eu não coloquei essas palavras. Já Hume, filósofo escocês, que viveu entre 1713 e 1784, cuja obra despertara o maior interesse em Kant, por sua vez, escrever. O hábito é, pois, o grande guia da vida humana. É aquele princípio único que faz com que nossa experiência nos seja útil e nos leve a esperar no futuro uma sequência de acontecimentos semelhantes ao que se verificaram no passado. Sem a ação do hábito, ignoraríamos completamente toda questão de fato, além do que ela está imediatamente presente à memória ou aos sentidos. Então, gente, veja como os textos, eles já trazem as definições, eles já trazem os contextos. Então, facilita muito. Vocês precisam ler com calma esses textos. Claro que eu tô lendo na velocidade 3x aqui, vocês não precisam nem acelerar o vídeo no YouTube para ver essa aula. Mas na hora vocês vão ler com mais calma, justamente para poder absorver os conceitos. Os textos sempre trazem conceitos. E aí, aqui é uma coisa muito importante. É muito interessante, uma dica, na hora que vocês forem estudar filosofia, ler textos originais, textos escritos pelo próprio Hume, trechos, né? Não texto inteiro, mas trechos. Porque a UFO vai trazer esses trechos. E é uma leitura difícil, é mesmo uma leitura densa. O que acontece? Muitas vezes a gente fica só na aula lá, a videoaula, que o professor traduz aquele trecho pra gente, fala numa linguajar mais tranquila, mais fácil, compreensível. Só que na hora da prova, não vai estar lá o texto linguajar do seu professor. Vai estar o próprio texto do Hume, vai estar o próprio texto de Kant, vai estar o próprio texto de Aristóteles, o próprio texto de Nietzsche. Então, vocês precisam ler e entender, começar a entender por vocês mesmos, com base na leitura, o que aquele pensador está querendo dizer. Identificar naqueles trechos, naquelas frases, os pensamentos, os conceitos daqueles pensadores. Então, leiam trechos originais, trechos escritos pelos próprios pensadores. Depois, assista a aula para entender, para traduzir aquilo, mas vocês precisam ler esses trechos originais, ok? Então, primeira pergunta, bem direto, o que é o ceticismo de Hume? Bem diretão, e vai lá, se você sabe, você responde. Nota 3, né, só reforçando aqui essa nota. O ceticismo de Hume é a descrença na possibilidade de formulação de um conhecimento universal. Então, já responde direto. O que é o ceticismo? O ceticismo é isso, já responde direto. Assim, de acordo com ele, como nosso conhecimento é formulado com base no hábito, estavam lá no texto, inclusive hábito é uma palavra-chave, não há como estabelecer conceitos universais e necessários, outra expressão-chave, visto que a realidade é diferente para cada um e está sujeita a transformações, logo não há uma fonte segura de conhecimento. Vamos para a redação do gabarito UFO, que isso aqui é uma redação, minha gente.
Olha o tamanho dessas respostas. Não dá tempo de escrever isso, não. O ceticismo de Hume consiste na crítica empirista ao princípio da causalidade. Causalidade era uma palavra-chave. Quando você estuda Hume, essa palavra aparece várias e várias e várias vezes, junto com o hábito. Então, tinha que ter essa palavra. Para ele, não existem certezas irrefutáveis e não é possível conhecer um mundo universal e necessário. Em vez disso, operamos um conhecimento apenas com probabilidades. Também não tinha muito isso aqui. Eu falei só do hábito. Como a base de todo conhecimento são impressões variáveis e inconstantes, não é possível obter leis universais. Isso estava lá. É tão somente pelo costume adquirido pela sucessão recorrente dos eventos observados que estabelecemos relações de causa e efeito. Eu falei isso quando eu disse do hábito, em outras palavras, mas é isso. Tal conhecimento causal, tudo que nos leva para além de nossa experiência imediata, não se baseia em princípios racionais e justificáveis, mas apenas em uma tendência psicológica natural e inalterável de esperar que as experiências futuras se assemelhem às que tivemos no passado. Desse modo, nossas convicções em nexos causais resultam apenas da observação da repetição ou do hábito, palavra-chave, e que qualquer tentativa para defendê-los nos conduz ao absurdo e à contradição. Nossa, Nayane, que trem difícil. Gente, não é. Depois leem com calma isso aqui. Eu tô acelerando muito, porque eu não quero assim que isso aqui fique enorme. Ó, já tá 20 minutos aqui. Leia com calma isso aqui depois. Mas vocês vão ver que é toda a definição do conhecimento da teoria de Hume tá aqui. Então não basta vocês escreverem realmente a teoria, descrever a teoria. O que ele realmente fala? O que Hume fala sobre o conhecimento? É isso. Vocês não foge daquilo que a gente aprende. Então, era falar da causalidade, a questão é que eu apenas cito o hábito, mas o que o hábito provoca? O hábito provoca a gente ter essa mania de associar causa e consequência, porque todo dia o sol nasce, então todo dia o sol vai continuar nascendo e assim, e essa é a lei. Só que ele fala que não, pode ser que um dia isso não aconteça, entendeu? Então tinha que descrever, também não basta só jogar as palavras-chave, só jogar os conceitos, você precisa escrever. É por isso que eu falo para vocês inserirem esses conceitos na resposta, porque ao inserir, vocês serão forçados a descrever esses conceitos, e aí a resposta de vocês vai ficar super completa. Então insiram conceitos-chave, causalidade, probabilidade, observar, estabelecer relações de causa e consequências, eram expressões chave de Hume, então precisava ter na minha resposta e não tinha. E aí a alternativa B, de que maneira cada um desses filósofos considera a experiência dos sentidos? Então, o que é o sentido para Hume e para Kant? Minha resposta, gente, olha a minha letra, já tava assim, quando começa a escrever de lado demais, tava escrevendo isso aqui em velocidade 10.000. Segundo Hume, a experiência é a fonte do conhecimento. Então, já deixei logo de cara aqui o que é a experiência para Hume. É o conhecimento. E aí, agora eu vou explicar como que isso se dá. Assim, é a partir de dados sensoriais que a mente irá operar de modo a estabelecer um raciocínio e propor uma verdade. Só expliquei. Se é a partir da experiência, então como que se dá esse conhecimento? A partir das sensações. Já para Kant, além da experiência, a mente também trabalha de modo a propor verdades e conceitos universais. Então, não é só a experiência, a gente também tem a parte da mente, só que isso não está 100% correto. Ou seja, a mente pode formular preceitos a partir das ideias, as quais são a memória e o armazenamento dos fatos. Aqui, se eu tivesse trocado por conceitos a priori, eu já teria garantido mais pontos. Nesse âmbito, Kant concilia empirismo e racionalismo, ao estabelecer que ambos podem formular conceitos e verdades, cada um operando de forma independente e válida. E o gabarito 12, olha o tamanho dessa resposta. A teoria do conhecimento de Hume segue a tradição empirista, atribuindo a origem das ideias e experiências sensíveis. Tinha que ter empirismo na minha resposta. Hume faz parte de qual corrente? Da corrente empirista. Então, tinha que ter essa palavra. Para ele, as percepções da mente são dos dois tipos, impressões e ideias. Tinha que ter esses conceitos na minha resposta. Gente, sempre que a gente estuda Hume, a gente estuda impressões e ideias. Sempre. E aqui vocês vão ver que ele só explica o que é essa impressão e o que é essa ideia. Então, perceba que quando você insere um conceito, fica mais fácil, como eu disse anteriormente. Se você insere, você é forçado a explicar esse conceito, que se diferem por seus graus de força e vivacidade. Nossas ideias são cópias das nossas impressões e as representam em todas as suas partes. Por isso, são mais fracas e têm menos vivacidade do que as impressões. É o caso das faculdades da nossa mente, como a memória e a imaginação. Eu cito a memória e a imaginação lá na minha resposta, mas eu não falo das impressões e das ideias. A lembrança de uma dor experimentada, por exemplo, não possui tanto vigor quanto a sensação de dor no momento em que ela ocorre.
Isso aqui era desnecessário. Porque isso aqui é só uma exemplificação da atuação, da impressão e da ideia. Se você explicasse de uma outra forma, com outro linguajar, já seria aceito. A lembrança de uma dor total, que ela cola, pois a experiência, o sentido é primeiro sentida no presente, como impressão, depois é lembrada na memória e projetada na imaginação. Veja que isso aqui é uma explicação do que é a impressão e as ideias. Se você tivesse citado impressões e ideias, colocado essas palavras, sem ter essas palavras, e explicado esses conceitos, ainda que com outro exemplo, não precisa ser o exemplo da dor, vocês já garantiriam pontuação total nessa parte aqui de Hume. Para Kant, a experiência dos sentidos ocorre a partir de certas condições de possibilidade a priori. Palavra chavíssima, a priori. Essas condições de possibilidade são presentes no intelecto humano e são as formas puras da sensibilidade, espaço e tempo. Assim, para Hume, tinha que ter impressões e ideias. Para Kant, as palavras espaço e tempo, esses conceitos e a explicação dos mesmos tem que ter na resposta de vocês. Sempre que tiver uma pergunta de Kant, é isso aqui que o seu corretor quer. A UF é muito clássica, quase toda a UF pergunta as mesmas coisas. É muito, muito, muito clássico isso aqui. E aí agora ele vai explicar o que é isso, o espaço e o tempo. O espaço e o tempo preexistem como faculdades do sujeito e são formas que atuam na organização dos fenômenos da experiência e proporcionam a intuição empírica. Para Kant, as intuições, em composição com os conceitos do entendimento, são o fundamento de todo o conhecimento. O conhecimento da realidade é a maneira como a razão, por meio da sua estrutura a priori, organiza de modo universal e necessário os dados da experiência. Por isso, é graças às formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e dos conceitos a priori do entendimento, as categorias de substância, de causalidade, de relação de quantidade e qualidade, isso aqui era um pouco desnecessário, que possuímos uma capacidade de conhecimento inata, universal e necessária que não depende da experiência, mas se realiza por ocasião da experiência sobre os objetos que essa nos oferece. Então, veja que foi só a inserção dos conceitos e a explicação dos mesmos. Muito difícil? Não, né? Gente, se você tivesse estudado Kant uma vez na vida, você já saberia que ele falava disso. Então, é simplesmente pegar os conceitos. O que define? Ele faz parte de qual corrente? Ah, ele faz parte dessa corrente. Então, o nome dessa corrente tem que estar lá. Quais são os pensamentos? Ah, ele fala sobre espaço e tempo. Essas palavras têm que estar lá. E aí você vai explicar. Ainda que com outras palavras, ainda que com outros exemplos. Estando correto, vocês garantem pontuação total. Então, filosofia é isso, gente. É inserir conceitos e explicar esses conceitos. Quero só mostrar aqui para vocês. Na questão 2, olha isso aqui que eu fiz. Eu comecei a responder a B e vi que tava tudo errado e aí eu fui e reescrevi. Tá tudo ok vocês fazerem isso. Sabe que muitas vezes acontece também? Por exemplo, vejam que a própria folha já fala, ó, filosofia questão 2. Você consegue destacar cada folha dessa. Então, na frente é a questão 2, atrás é a questão 3. E como são muitas folhas, às vezes a gente se perde e responde, por exemplo, a questão 3 na parte da questão 2. Vocês podem riscar e escrever de novo. Não vai riscar assim, não, fazendo bolinha, não. Só um X ou passar um traço em cada linha e reescrever a sua resposta, ok? Tá tudo bem fazer isso. Eu coloquei essa folha aqui só para vocês verem que isso pode acontecer e tá tudo bem. Vocês não vão perder ponto por isso. Vocês perdem ponto se rasurar, escrever o nome de vocês aqui e tudo mais. Fazer uma estrelinha, quero fazer uma estrelinha para tampar o que eu escrevi. Não, gente, pelo amor de Deus. Um X ou fazendo traços. Gente, então a filosofia é isso. É complicado no sentido assim, porque são muitos filósofos e às vezes o estudo da filosofia é difícil, justamente por conta da escrita difícil. Eu reforço, não estudem apenas por videoaulas, peguem os trechos dos pensadores para vocês se acostumarem com aquele linguajar, porque é isso que vai aparecer na prova de vocês. São esses textos que vão aparecer na prova de vocês. Como responder filosofia? Comece pelo enunciado. Coloque os conceitos de cada pensador. E ao colocar esses conceitos, vocês vão explicá-los. Então é bem tranquilo. Vocês vão ver que é muito clássico, gente, muito clássico mesmo. A UFO não cobra nada de filosofia, além do que a gente estuda, além do que é ensinado, além de videoaulas que a gente vê no YouTube mesmo. Ah, não tem essa aula no meu cursinho, gente. Tem milhares de videoaulas no YouTube falando sobre Kant, sobre Hume, sobre Sócrates, Aristóteles, enfim, sobre qualquer pensador tem videoaula. Então vocês conseguem bons materiais, tem muitos textos e não vai fugir daquilo. Eu sei que às vezes as respostas, nossa, olha o tamanho dessa resposta, mas quando você coloca um conceito
e vai explicar, realmente a explicação fica longa. Se vocês treinar a realmente explicar, deixar uma resposta coesa e coerente, bem detalhada, quanto mais detalhe vocês inserirem, quanto mais vocês especificarem esses conceitos, maior vai ficar a resposta de vocês e mais completa também. E vocês vão perceber que a resposta de vocês também vai estar grande. Então, é isso, gente. Filosofia inicialmente parece complexo, mas não é tão complexo assim. Peguem as provas antigas e leiam os gabaritos oficiais, porque por lá vocês também conseguem aprender muito, porque é uma verdadeira aula essas respostas, esses gabaritos, porque é um resumo mesmo de cada pensador, de cada filósofo. Também, não achei nenhum material. Então você vai pegar as respostas, os gabaritos oficiais da UF e vai ler, porque lá você vai ter uma aula maravilhosa sobre cada pensador. E você vai conseguir perceber quais os pensadores favoritos da UF. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigada por estar acompanhando até aqui. E um beijo, até a próxima. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Tchauzinho!